Imaginem só se o segredo para aliviar dores intensas estivesse literalmente na luz que entra pelos nossos olhos. Parece loucura? Pois é. Hoje a nossa análise vai mergulhar em uma verdadeira história de detetive científico, baseada em uma revisão sistemática super recente sobre a terapia de luz no tratamento da dor crônica. É uma exploração fascinante de como algo tão simples e onipresente quanto a luz pode ser a chave para tratar uma das condições mais complexas e desafiadoras que nós conhecemos. E essa é uma jornada incrível, que vai desde receptores microscópicos lá no fundo do olho até os relógios internos do corpo inteiro. E para entender por que essa pesquisa é tão urgente, dá só uma olhada nesse número absurdo: 600 milhões. Essa foi a quantidade de pessoas no mundo todo afetadas por dor crônica apenas no ano de 2020. É, sem exagero, uma crise de saúde em escala global. E as projeções sugerem que a gente vai passar da marca de 800 milhões até 2050. A dor crônica não é só um machucado que demora a curar. É uma doença complexa que vira a vida do paciente de cabeça para baixo, alterando de verdade a forma como o cérebro processa os sinais. E, infelizmente, controlar tudo isso tem sido um baita desafio. E o pior é que as opções que temos hoje deixam muito a desejar. O tratamento padrão, cheio de medicamentos farmacológicos, como os anti-inflamatórios não esteroides e os opioides, geralmente traz só um alívio leve ou moderado. Sem falar nos riscos, né? Estamos falando de efeitos colaterais graves e daquele risco altíssimo e documentado de dependência, que inclusive é o grande vilão da atual crise global de opioides. É exatamente por isso que essa nova proposta é um respiro de alívio. A terapia de luz é uma alternativa não farmacológica, de baixo custo, que não joga substâncias químicas sintéticas no corpo. Em vez disso, ela age modulando os nossos próprios ritmos biológicos, um verdadeiro divisor de águas. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. O grande mistério que os cientistas estão tentando desvendar. Como é que o simples ato de direcionar uma luz para os olhos consegue aliviar uma dor nas costas ou aquela dor muscular generalizada de quem tem fibromialgia? À primeira vista, é um paradoxo total, afinal, ninguém está aplicando a luz na pele ou no lugar que está doendo. O segredo dessa conexão mágica está em como os nossos sistemas vitais se sintonizam. E para entender isso, vamos dar uma olhada na relação entre a luz e o nosso relógio mestre. Para decifrar esse mistério, a gente precisa falar sobre um conceito fundamental da cronobiologia chamado Zeitgeber. É uma palavra alemã meio diferente que significa literalmente doador de tempo. O que acontece é que os nossos ritmos circadianos, que são aqueles ciclos biológicos de 24 horas, precisam de pistas de fora do corpo para se ajustarem com o ambiente. E adivinha só qual é o doador de tempo mais poderoso de todos? A luz, com certeza. É processando diferentes comprimentos de onda de luz que o nosso corpo sabe a hora de ficar alerta, hora de dormir e, o que é mais importante para nós hoje, como regular a inflamação e a sensibilidade do corpo. E esse caminho biológico é simplesmente genial. A luz entra pelo olho, os fotorreceptores processam esse sinal e ele viaja por uma via neural super específica direto para o hipotálamo. Lá ele atinge o que chamamos de núcleo supraquiasmático, ou NSQ. Podem pensar no NSQ como o relógio mestre de todo o nosso corpo. Ele dita as regras, controlando hormônios como cortisol e melatonina e sincronizando milhares de outros relógios periféricos nos nossos órgãos. E olha que interessante, a nossa sensibilidade à dor flutua de acordo com esses ritmos. Então, se a luz certa atingir o olho, ela tem o poder de reiniciar um relógio interno que estava bagunçado e que muito provavelmente estava piorando o ciclo de dor crônica. Mas e na prática? O que as evidências do laboratório nos mostram? Alinhar os relógios biológicos soa lindo na teoria, mas os pesquisadores foram checar isso em modelos animais no laboratório e descobriram um circuito neurológico impressionante. Funciona como um passo a passo. Passo 1, eles expuseram roedores com dor a uma luz específica, predominantemente verde. Passo 2, isso ativou os circuitos visuais cruciais no cérebro dos animais. E o passo 3 foi a grande surpresa. Essa ativação fez com que o corpo liberasse os seus próprios analgésicos naturais. Sim, os opioides endógenos. Basicamente, os sinais visuais avisaram o cérebro para produzir um remédio caseiro superpotente, diminuindo visivelmente a hipersensibilidade à dor. E aqui tem um detalhe que é de cair o queixo. Não é qualquer cor de luz que faz esse milagre. No laboratório, os pesquisadores testaram diodos emissores de luz e perceberam que a luz verde ganhou de lavada da luz branca e da luz azul na hora de reduzir a dor. Mais chocante ainda, a luz vermelha teve o efeito totalmente oposto. Ela agiu de forma pronociceptiva, o que significa que ela ativou outros receptores e, na verdade, aumentou a sensibilidade à dor. Então, a luz verde parece ter exatamente a sintonia perfeita para desligar a dor e diminuir a inflamação. Agora, vamos ver como esses ensaios se comportaram em humanos e quais foram os resultados reais. Afinal, nada disso importa se não funcionar em pessoas reais que convivem com a dor todos os dias, não é?
Olhando para os ensaios clínicos, a gente nota que os cientistas miraram em alvos bem específicos. A maioria dos estudos focou em pacientes com fibromialgia, que é aquela condição terrível de dor generalizada. Além disso, tivemos estudos com dores de cabeça e enxaqueca crônica e também com dor lombar crônica. Nesses testes, o pessoal passava cerca de 1 a 2 horas por dia exposto à luz ao longo de várias semanas. E aí, funcionou? Muito! Os dados mostram melhoras que mudam a vida das pessoas. Quando colocaram a luz verde para competir com a luz branca no tratamento de enxaqueca e fibromialgia, os resultados foram claríssimos. A luz verde não só diminuiu muito mais a intensidade da dor diária, como reduziu a frequência daquelas crises de enxaqueca. E teve mais um experimento incrível só com luz branca que provou a força do relógio biológico. Quem recebia a luz de manhã aguentava muito mais a dor do que quem recebia à noite. O ritmo circadiano manda mesmo em tudo. E a melhor parte é que o pacote de benefícios veio completo. Porque, vamos combinar, estabilizar o relógio mestre do cérebro não melhora só a dor. As pessoas relataram uma melhora gigante na qualidade do sono, sentiram menos ansiedade, os sintomas depressivos caíram e a função física geral deu um salto. Faz todo sentido, né? Quando o seu corpo volta a entrar em sincronia, todos aqueles estresses diários causados por uma doença crônica começam a dar uma trégua. É um ganho holístico para a vida toda da pessoa. Para encerrar, vamos falar sobre o futuro da fototerapia. Onde isso vai parar? Mas calma lá, a ciência exige que a gente tenha os pés no chão. Os pesquisadores foram super transparentes e avisaram que esses estudos ainda têm algumas falhas metodológicas. Muitos deles usaram amostras pequenas de pacientes ou têm algum risco de viés. Também teve muita mistura na metodologia, tipo variações no brilho da luz, no tempo de uso e na forma de medir a melhora. Outra crítica super válida: se a ideia é consertar um relógio biológico quebrado, os estudos deveriam ter testado se as pessoas já tinham algum problema circadiano antes de começar, né? E a maioria não fez isso. Então não é uma cura milagrosa que vai resolver tudo amanhã, mas é uma área novinha e folha com um potencial absurdamente gigante. O que nos deixa com uma reflexão incrível. Conforme a ciência for aprendendo a ler o perfil circadiano e genético de cada indivíduo, será que o futuro do controle da dor vai ser a terapia de luz? Imaginem só um médico, em vez de prescrever uma cartela de comprimidos, prescrever um protocolo exato de fótons luminosos na cor certa e na hora certa para ativar os poderes de cura do seu próprio corpo. Seria revolucionário, não acham? É uma fronteira espetacular que mostra que as respostas mais poderosas muitas vezes estão nas coisas mais fundamentais que nos cercam, como a luz. Esse campo ainda vai iluminar muitas vidas pela frente, com certeza.